Oi, aqui é o Natanael e essa é uma foto do meu primeiro home office. Era um quartinho bem pequeno, é um apartamento de 45 metros quadrados que eu aluguei logo depois do meu casamento lá em Fortaleza. Eu gosto muito de trabalhar de casa. A maioria dos meus vídeos eu gravo exatamente aqui. Inclusive eu estou nesse momento gravando esse vídeo para você exatamente aqui na varanda da minha casa. Eu vou quase todos os dias pro escritório trabalhar de lá e me reunir com a minha equipe. E eu, às vezes, também acabo gravando alguns vídeos lá. Mas, Natanael, me explica, o que é que trabalhar de casa ou não tem a ver com vender todos os dias? Eu adoro responder essa pergunta. E eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para vender com mais facilidade, com mais lucro e mais previsibilidade, usando o poder do conteúdo. Mas, para você entender essa história, eu preciso rapidamente voltar no ano de 2011. Em 2011, eu era vendedor de planos telefônicos da Oi. Eu saía todos os dias para visitar empresas batendo de porta em porta. E essa era a minha vida. Aqui é uma foto da BR-116, um dos locais que eu transitava bastante lá em Fortaleza. E essa era a minha rotina. Foi quando esse blog começou a mudar essa história. Mais precisamente em março de 2011. Em março de 2011, eu consegui postar esse blog no Google. Pela primeira vez, eu consegui ser encontrado, ao invés de bater na porta tentando vender. E esse foi um dos primeiros e-mails que eu recebi com pedido de orçamento, as primeiras vendas que eu fiz de planos telefônicos através da internet. Eu comecei a vender produzindo conteúdo através de um blog. Eu estava livre do trânsito e livre de ficar batendo de porta em porta. Mas a alegria durou apenas alguns meses. Eu recebi uma mensagem da Oi dizendo: tira esse site pirata do ar. E assim eu fiz. Eu tive que voltar para aquela rotina de novo, de bater de porta em porta, de ter que ficar em sala de recepções esperando, de ter que ir atrás do cliente, ao invés de criar estratégias para ser encontrado. Mas, uma verdade tem que ser dita. Depois que você experimenta vender de maneira mais fácil, não tem mais volta. Foi quando eu pedi demissão, comecei o meu negócio de consultoria e esse então foi o meu primeiro home office, onde eu comecei a trabalhar de casa, prestando consultoria para empresas, ajudando exatamente até aquele primeiro resultado que eu tive, que foi gerar vendas através de conteúdo. Eu criava blog para as empresas, eu criava conteúdo para as empresas e aí eu comecei a fazer essa consultoria exatamente como eu vendia planos telefônicos. Depois disso, eu saí do home office, a gente foi para um primeiro escritório e alguns anos depois eu me mudei para São Paulo e trouxemos a empresa para cá. Mas o que eu quero te ensinar nessa apresentação é como que você faz essa mudança de estratégia. Eu não estou falando simplesmente de você parar de ir na rua, bater de porta em porta e começar a vender através da internet. Porque talvez hoje você não tenha a rotina que eu tinha de bater de porta em porta, de visitar clientes pessoalmente. Talvez você já trabalhe com internet, talvez você já trabalhe no escritório, talvez você não precise ter aquela rotina que eu tinha, que era extremamente cansativa. Porém, talvez você não esteja fisicamente indo atrás dos clientes tentando vender. Mas na internet você está criando estratégias que simplesmente não dão resultados em vendas. Eu quero te ajudar a entender exatamente quais foram as estratégias que eu usei para vender usando conteúdo e são as mesmas estratégias que você pode usar para sua empresa, para o seu cliente, para começar a vender todos os dias usando o poder do conteúdo feito para vender. Então vamos lá. O que eu quero te ensinar é como vender de uma maneira mais fácil e lucrativa usando conteúdo. Na minha vida, na minha carreira profissional, tudo começou com um simples blog e uma série de artigos. Mas eu não quero que você pense apenas no blog. Eu quero que você pense na estratégia. Essa imagem representa o tentar forçar uma venda ou fazer ações que não geram resultados. Eu simplesmente saía do escritório, ia visitar uma empresa que não estava me esperando, que não queria falar comigo, que não me chamou, eu simplesmente chegava lá e interrompia aquilo para tentar fazer uma venda. Hoje nós temos estratégias através de conteúdo que você pode atrair as pessoas, mas é aqui que muitos empresários, muitos profissionais estão cometendo erros que estão custando muito caro. Não somente em dinheiro, mas principalmente em algo que é tão valioso, bem mais valioso que o dinheiro, que é o tempo. Até hoje eu odeio trânsito. Por isso eu fiquei tão feliz em conseguir um escritório ao lado do meu apartamento. E trabalhar a pé é algo simplesmente maravilhoso. Agora eu vou explicar qual o grande problema das empresas hoje na parte de conteúdo. Artigos de 3.000 palavras que não geram uma venda sequer. Eu vou repetir.
artigos de 2, 3, 4 mil palavras que não geram uma venda sequer. Pior do que isso, artigos que, como nessa foto aqui, estão praticamente mofando, empoeirados, desertos. Ninguém sequer chega lá. Tem tanta poeira no seu blog que uma pessoa que tem alergia, como eu, começaria a espirrar imediatamente, só de acessar esse conteúdo que ninguém viu, ninguém leu, ninguém chega lá, o blog tá todo empoeirado, talvez quando role o conteúdo para baixo, vem aquela poeira toda, porque simplesmente ninguém lê aquele conteúdo. Então tem essas duas situações. Tem pessoas que estão escrevendo conteúdos enormes, 2, 3 mil palavras que simplesmente não vende. Tem pessoas que estão com o blog todo empoeirado, seja porque faz tempo que não atualiza, afinal, para que atualizar esse blog já que não vende? Ou simplesmente pessoas que até atualizam o blog, mas ninguém chega naquele conteúdo. E talvez existem chances que você faça parte de um outro grupo, que é o grupo que, como essa foto aqui que eu peguei na internet, está falando para o público errado. Aqui, você vê aqui uma apresentação, provavelmente de uma professora falando com crianças. Não estou dizendo necessariamente que você está atraindo crianças para o seu conteúdo, mas o ponto é, algumas pessoas até conseguem gerar audiência, mas de um público que não irá comprar nadinha. Pense sobre isso. Do que adianta você escrever um artigo de 2, 3 mil palavras que pode até ganhar muitos comentários, que pode até ganhar muitas visitas, mas não vende? O que adianta você ficar atualizando o seu blog se ninguém chega lá, se ninguém vê esse blog está empoeirado, esse conteúdo está empoeirado? E o pior ainda, o que adianta você atrair um monte de pessoas que simplesmente não vão comprar absolutamente nada seu, porque não é o seu público comprador? Beleza, Nathanael, já entendi, eu me encaixo em algumas dessas situações, mas como que eu resolvo isso? Você precisa de 3 coisas. Você precisa de um conteúdo que ele vai ser encontrado, você precisa criar conteúdos que serão lidos e você precisa aprender as estratégias para atrair o que eu chamo de um público comprador. Pessoas que não estão simplesmente atrás de informações, elas estão atrás de soluções. Pessoas que não querem simplesmente ler um artigo para se informar. São pessoas que têm um problema que precisa ser resolvido e o artigo é simplesmente um meio para chegar no fim, que é a compra de um produto ou um serviço. E é exatamente aqui que você precisa se concentrar. Você precisa aprender 2 coisas. É o que eu chamo dos 2 tipos de conteúdo e os 3 tipos de público. Mais uma vez, quando eu criei esse blog, eu recebia 3 tipos de mensagens. Número 1, eu recebia reclamações. Algumas pessoas achavam que aquilo era um canal de atendimento e começavam a falar: olha, eu tô com um problema no meu plano, olha isso, olha aquilo. Número 2, eu recebia dúvidas. Esse plano, como que é? Quanto que custa? Como que funciona? E número 3, eu recebia orçamentos. Mas sabe onde é que era a maior pegadinha de todas? Dúvidas. Eu sempre achava o seguinte: dúvidas igual a vendas. Bom, depende do tipo de dúvidas. Basicamente, existem conteúdos que vendem e conteúdos que não vendem. Eu sempre achava que aquelas pessoas que tinham muitas perguntas é porque elas tinham dúvidas e aí eu respondendo aquelas dúvidas elas iriam comprar. Mas eu comecei a entender que existiam 2 tipos de dúvidas: as dúvidas de quem comprava e as dúvidas de quem não ia comprar. Mas foi aí que eu encontrei os 2 tipos de conteúdo, o que vende e aquele que não vende. Só que tem uma pegadinha. Sabe qual é o tipo de conteúdo que tende a atrair mais visitantes em comentários? O conteúdo que não vende. E é aqui, exatamente aqui, nessa parte, que muitos ficam cegos com algumas métricas que simplesmente enganam os empresários e simplesmente enganam os profissionais. Que métricas são essas? Comentários, visitas, posicionamento no Google, e quando vai ver, no final das contas, simplesmente não está vendendo. Mais uma vez, acabam chegando nessa situação. Ou que o conteúdo está empoeirado, ninguém chega lá, ou estão falando com o público totalmente errado. E antes de falar de todos os detalhes desses 2 tipos de conteúdos, eu preciso falar sobre os 3 tipos de públicos. Existem 3 tipos de públicos. Se aprender isso é crucial para você finalmente começar a vender usando conteúdo. Número 1, público frio. Número 2, público morno. Número 3, público quente. Os 3 tipos de públicos se resumem nessa simples explicação.
Público frio, basicamente são pessoas que ainda não te conhecem. Nunca ouviram falar da sua empresa, nunca ouviram falar de você, não te conhecem, não sabem de onde você veio, não sabem absolutamente nada sobre o seu negócio e sobre o seu produto. Número 2, são pessoas que já estão na sua lista de e-mails, são pessoas que já te acompanham nas mídias sociais, são pessoas que já estão na sua lista na sua página do Facebook, já curtiu, enfim, ela já tem um conhecimento sobre quem você é. E número 3, são pessoas que já compraram algo seu. Público frio, não te conhece. Público morno, já está na sua lista. E público quente, já comprou algum produto. E aqui está o erro mais grave de todos. Existe um tipo de conteúdo para cada público. E existe uma estratégia para cada tipo de conteúdo. Eu vou repetir. Existe um tipo de conteúdo para cada um desses 3 públicos. E existe uma estratégia para cada tipo de conteúdo que você vai utilizar. O grande problema é que muitas empresas ficam enviando conteúdos que deveriam ser para o seu público frio para toda a sua base. E eles usam estratégias que deveriam ser para um público morno, para um público quente. E vice-versa. Faz uma confusão entre todos os públicos. Mais uma vez, existe um tipo de conteúdo para cada público e existe uma estratégia para cada tipo de conteúdo. O problema é que a maioria das empresas sequer sabe que existe os 3 tipos de públicos e sabe que existe 3 tipos de estratégia. E conteúdos que deveriam ser criados para o seu público quente nunca são criados. Deixa eu explicar agora isso em detalhes para que você não erre isso nunca mais. Mais uma vez, 3 tipos de conteúdo: frio, morno e quente. 3 tipos de público. Não te conhecem, já estão na sua lista de e-mails, já compraram algo seu. Para cada público, existe um tipo de conteúdo para você escrever. Existe um formato de conteúdo para você criar. Existe uma lógica na estrutura para você utilizar. Não adianta você usar a estratégia que é para um público quente, para um público frio. Não adianta você ficar enviando para um público que é quente conteúdos de público frio. E o vice-versa também não funciona. Não adianta você pegar um conteúdo que você enviou para um público que é morno, que deveria levar ele a se tornar cliente, você simplesmente trabalhar um conteúdo para público frio. Deixa eu descomplicar tudo isso para você. Basicamente é o seguinte: se uma pessoa ainda não te conhece, ou seja, ainda não está na sua lista de e-mails, essa pessoa é um público frio, você precisa criar um tipo de conteúdo mais temático, algo que possa apresentar sua visão sobre um determinado tópico para aquele público. Por exemplo, olha esse conteúdo aqui. Você sabe investir no Facebook Ads? Faça o teste do checklist de 5 etapas. Então aqui é um conteúdo para um público frio sobre o tema Facebook Ads. Então esse é um conteúdo mais aberto. Eu não vou dizer que é mais genérico, ele é mais aberto. Ele trata de orientações gerais, uma visão geral sobre o tema investimento em Facebook Ads. É um conteúdo interessante e que mostra uma visão geral sobre um tópico específico. Então, uma visão geral sobre um tópico específico. Exemplo das estruturas, os pontos-chave desse conteúdo. São algumas recomendações, como por exemplo, número 1, faça análises exaustivas antes de investir 1 centavo e acompanhe diariamente todos os seus números. Número 2, você deve se proteger de prejuízos sérios. E eu vou explicando cada um desses pontos. Número 3, faça planos de longo prazo. Eu explico como fazer isso. Número 4, faça investimentos diversificados e com imãs diferentes. Eu vou explicando sobre isso. Número 5, aprenda a seguir planos e tenha mentores. Vou explicando também cada um desses pontos. Ou seja, esse é um conteúdo sobre uma visão geral sobre um tópico específico. Se uma pessoa já está na sua lista, ou seja, é um público morno, você pode criar conteúdos um pouco mais avançados, com uma relação direta ao seu produto ou serviço. Eu vou voltar aqui para você entender 100% o que eu quero dizer. No conteúdo para o público morno, você vai falar uma visão geral sobre um tópico específico. No conteúdo para um público morno, um público frio, visão geral sobre tópico específico. Público morno, você vai dar um conteúdo um pouco mais avançado, mas que tenha uma relação direta com o seu produto ou serviço. Por exemplo, nesse conteúdo aqui,
3 maneiras rápidas de validar o seu funil de vendas. Então aqui, nesse conteúdo, eu falo sobre processos que estão presentes em um dos nossos treinamentos sobre funil de vendas. Ou seja, para eu criar esse conteúdo, eu fui até o meu produto, fui até o meu treinamento, extraí de lá, do meu produto, informações para criar um conteúdo. A ideia é aprofundar no o que fazer e a pessoa entender o porquê ela precisa fazer aquilo. O final do conteúdo leva para o produto, que é o como fazer. Ou seja, nesse artigo eu falo o que você precisa fazer para validar, por que que você tem que fazer isso, e depois eu falo, ok, agora você quer aprender exatamente como colocar isso em prática, que é a minha ajuda, então eu falo do produto. Repare na estrutura. Maneira número 1, o seu funil precisa ser o pontapé inicial de uma grande jornada. Maneira número 2, crie metas para sua taxa de conversão. Maneira número 3, siga um único modelo. Pare de inventar. Cada um desses tópicos, no tópico 1 e no tópico 2, eu vou falar de elementos que fazem parte do meu produto, do meu treinamento, da minha certificação. Ou seja, o conteúdo ele foi feito para vender aquela certificação. E é por isso que eu uso o próprio conteúdo do treinamento para criar uma peça de conteúdo para o artigo. Número 3, público quente. Se uma pessoa já comprou algum produto, ou seja, ela já comprou algo de menor valor, enfim, ela é um público quente. Você já pode conversar sobre metas específicas que envolvem o próximo passo na sua jornada. Ou seja, aqui é um tipo de conteúdo onde você já está falando com um cliente, alguém que já comprou o seu produto, alguém que já sabe quais são as metas do seu treinamento. O conteúdo pode e deve ser ainda mais avançado e específico. É quase como que uma versão alternativa da carta de vendas do seu produto. Eu vou repetir mais uma vez, presta muita atenção no que eu estou te explicando, para você entender exatamente o que você precisa fazer. Público frio. No público frio, você vai dar uma visão geral sobre um tópico específico. Público morno é um conteúdo um pouco mais avançado que tem relação com o produto ou serviço. Aqui você fala sobre o que a pessoa precisa fazer e o porquê. O como é a venda do produto. Já para o público quente, é uma variação da sua carta de vendas. Ou seja, para você escrever um artigo, um conteúdo para um público quente, você vai ler sua carta de vendas, você vai pegar o seu vídeo de vendas e do seu vídeo de vendas você vai criar um conteúdo. É uma maneira diferente de tratar os mesmos elementos que estão na sua oferta, só que em formato de conteúdo. Um exemplo claro aqui, 3 maneiras de escalar o lucro da sua agência. Repare na estrutura. Maneira número 1, aumentando o ticket médio dos seus clientes e mudando o escopo. Maneira número 2, aumentando a quantidade de clientes sem aumentar o tamanho da equipe. Maneira número 3, criando grupos de negócios e gerando um lucro extra. Então, nesse artigo, eu pego elementos que eu uso em uma carta de vendas, onde eu estou falando sobre um treinamento para criar uma agência lucrativa e enxuta. Então, dessa carta de vendas, eu extraio elementos para que eu possa criar um conteúdo. Lembre-se, para cada tipo de público, um tipo de conteúdo diferente. E você precisa criar uma estrutura que faça a ligação das 3 fases. E olha que eu estou falando somente de artigo no blog. O conteúdo está presente em todas as fases. E-book, um webinar, uma palestra, um treinamento, lives, artigos, enfim, o conteúdo está simplesmente presente em absolutamente tudo. E toda equipe precisa de um especialista em conteúdo para determinar o tipo ideal de conteúdo, o melhor formato e qual o tamanho ideal. Basicamente, imagine que você está criando uma estratégia de conteúdo. Então você tem pessoas que não te conhecem. Um especialista em marketing de conteúdo, ele vai ajudar a criar um primeiro conteúdo. E ao final desse primeiro conteúdo, vai convidar a pessoa para fazer o download de um e-book. Também é papel do especialista em marketing de conteúdo ajudar na estratégia onde, ok, a pessoa entrou na lista de e-mails, ela foi convidada para participar de uma aula ao vivo. Na aula ao vivo também existe a necessidade de uma peça de conteúdo. É o especialista em marketing de conteúdo que pode ajudar nessa fase. Depois da pessoa participar da aula ao vivo e ela não comprou, ela vai receber uma nova peça de conteúdo, que tem uma oferta final. Também é papel do especialista em marketing de conteúdo ajudar nessa fase. Ou seja, um especialista em marketing de conteúdo, ele pode e deve ajudar em
todas as fases de uma campanha de vendas online, em todas as fases de uma estrutura para que a empresa possa gerar resultados. Mais uma vez, existem conteúdos que vendem e existem conteúdos que não vendem. Os conteúdos que vendem são esses construídos exatamente pensando na jornada de cada público, na fase de cada público, no tipo de conteúdo, no tipo estratégico, público frio, morno e quente. O conteúdo está em todo lugar. E a verdade é que ou o seu conteúdo está ajudando o seu público a comprar, ou ele está atrapalhando. Ou o seu conteúdo está ajudando as pessoas a darem um próximo passo, darem um próximo passo, darem um próximo passo, comprarem 2 vezes, comprarem 3 vezes, 4 vezes, ou ele está simplesmente atrapalhando. E quando eu falo atrapalhando, é paralisando as pessoas, é confundindo as pessoas, é mudando tanto de tema, tanto de tópico, tanto de linha editorial, que as pessoas simplesmente ficam confusas. A verdade é que você precisa dominar os tipos de conteúdo, os tipos de público e as estratégias perfeitas para cada uma dessas fases. E felizmente, é exatamente isso que você irá aprender na nossa certificação especialista em marketing de conteúdo. Finalmente, você conseguirá transformar o seu conteúdo em tráfego gratuito, mais engajamento e mais vendas. Como você pode construir um processo que funcione para transformar conteúdo em tráfego gratuito e qualificado, além de gerar mais engajamento e mais vendas, é quando você se tornar um mestre em transformar conteúdo em mais visitantes, mais leads e mais vendas. Preste atenção nesses 3 pontos. Nesses 3 pontos que você vai entender. Mais visitantes, mais leads e mais vendas. O conteúdo pode e deve fazer isso. Uma boa estratégia de conteúdo, como especialista em marketing de conteúdo, vai gerar mais visitantes. Esses visitantes vão se transformar em mais leads. E esses leads vão se transformar em mais clientes. O conteúdo é a maneira mais estratégica, mais lucrativa e mais inteligente de você atrair mais visitantes que podem se transformar em novos leads, que podem se transformar em novos clientes. E aqui está exatamente o que você vai aprender na nossa certificação especialistas em marketing de conteúdo. No módulo 1, você vai aprender o segredo de como vender produzindo conteúdo. No módulo 1, você terá acesso à visão geral do método de como planejar, produzir e distribuir conteúdos com a meta de educar, engajar e vender todos os dias. Você vai aprender como criar o perfeito público-alvo antes de criar o seu primeiro conteúdo. Como é que você identifica? É para esse público, é para essa pessoa que eu vou falar nesse conteúdo. Você vai ter acesso aos bastidores de cases reais, de conteúdos desenhados para vender todos os dias. Você vai ter acesso ao raio-x detalhado de cada pedaço de conteúdo que é capaz de atrair mais visitantes, engajar e vender. E você irá entender de maneira definitiva a diferença entre conteúdos sem propósito e os conteúdos feitos para vender. No módulo 2, você vai aprender sobre o incrível poder do conteúdo para gerar audiência com público frio, ou seja, mais visitantes, mais tráfego, mais escala para o seu negócio. No módulo 2, você irá aprender como criar uma estratégia de conteúdo voltada para o público frio, ou seja, pessoas que ainda não te conhecem. Você nunca mais irá perder tempo criando um conteúdo que não irá gerar resultados de verdade. Cada conteúdo terá uma meta extremamente específica e um objetivo final, que é o de gerar vendas diárias. Você irá aprender a criar um plano de conteúdo para o público frio, definir a estratégia perfeita e os melhores tipos de conteúdo para esse público. Você irá aprender a maneira mais inteligente para definir metas para a sua estratégia de conteúdo para o público frio. E você irá aprender quais os melhores tipos de conteúdos para uma estratégia de público frio e como mensurar os resultados do seu conteúdo. No módulo 3, você vai aprender como usar o poder do conteúdo para preparar o seu público para comprar 1, 2, 3 vezes ou mais. No módulo 3, você irá aprender a maneira mais inteligente e segura para produzir conteúdos para pessoas que já conhecem você, ou seja, o seu público morno. Você irá aprender como criar conteúdo de pré-venda, capaz de deixar o seu público prontos para comprar, não somente uma vez, mas de uma maneira recorrente. Você irá aprender a criar um plano de conteúdo para o público morno, definir a estratégia perfeita e os melhores tipos de conteúdos para esse público. Você vai aprender a maneira mais inteligente para definir metas para a sua estratégia de conteúdo para o público morno. E você vai aprender quais os melhores tipos de conteúdo para uma estratégia de público morno e como mensurar os resultados dos seus conteúdos. No módulo 4, a gente avança um pouco mais. Já falamos da estratégia geral, público frio, público morno. Módulo 4, como usar o poder do conteúdo para escrever para os seus clientes atuais e gerar novas vendas. No módulo 4, você irá aprender a maneira mais inteligente e segura para produzir conteúdos para pessoas que compraram algum produto ou serviço seu, ou seja, público quente.
Você vai aprender como criar o conteúdo de reengajamento, capaz de colocar novamente o seu cliente atual em uma nova jornada de compra. Essa é a estratégia perfeita para vender produtos de alto valor ou fazer com que os seus clientes comprem de maneira recorrente. Você vai aprender a criar um plano de conteúdo para o público morno também, que vai se conectar com uma oferta do público quente. Como é que você transforma o público morno em público quente, ou seja, pessoas que ainda não compraram e uma pessoa que comprou, e como é que você usa essa mesma estratégia para fazer com que esse público que já fez uma primeira compra e não fez uma segunda ou terceira, possa comprar novamente, vez após vez. Essa é a estratégia perfeita para você trabalhar com todos os tipos de conteúdo de maneira integrada com todos os tipos de público. 3 tipos de conteúdo, 3 tipos de público, uma integração total nela, porque quando a pessoa ela chega na última fase e ela compra, ela vira público quente, mas para você vender novamente, você vai usar algumas estratégias conectadas de público morno e de público quente também. Você vai aprender como a maneira mais inteligente de definir metas para as suas estratégias de público morno e público quente também. E você vai aprender quais os melhores tipos de conteúdo para uma estratégia de público morno e público quente e como mensurar os seus resultados. No módulo 5, nós vamos falar sobre como promover o seu blog, criar uma linha editorial que gere vendas e atrair o seu perfil ideal de cliente. Módulo 1, estratégia geral. Como que é o processo? Como que são os funis com o conteúdo? Módulo 2, você vai aprender o público frio. Módulo 3, público morno. Módulo 4, público quente. Módulo 5, como é que promove agora? Agora que você criou um conteúdo estruturado, um conteúdo realmente planejado, uma linha editorial para o público certo, criou uma estratégia perfeita para cada público, chega o momento de você promover o seu blog, criar uma linha editorial que vai ser alimentada não simplesmente para atrair visitantes, mais leads e vendas todos os dias. E o mais importante, como é que você atrai o seu perfil de cliente ideal. No módulo 5 será aprender as melhores estratégias do que nós chamamos de estratégias de blog marketing. Esse é o momento de você se especializar nos pilares de um blog que realmente gere vendas. Você vai aprender como criar uma linha editorial, definir as melhores categorias, promover seus artigos no Google, como planejar sua agenda de publicações e como transformar um blog em literalmente um gerador de vendas diárias. Você vai aprender como criar uma linha editorial desenhada para vender todos os dias, mesmo que nunca tenha criado nenhuma na sua vida. Você irá aprender como criar uma lista de categorias para o seu blog, essa é uma parte crucial, e você vai aprender a escrever somente conteúdos que irão te ajudar a vender mais e todos os dias. E você irá aprender na prática quais são e como criar os principais tipos de conteúdo que devem fazer parte da sua linha editorial. Isso irá te economizar, no mínimo, sem exageros, 5 anos de trabalho, que foi o que a gente demorou para organizar tudo isso. Você terá a oportunidade de aprender na prática, no mundo real dos negócios, a maneira mais inteligente e prática para dominar a magia de criar títulos. Lembra, um bom título é responsável por 80% do sucesso do seu conteúdo. Você vai aprender a dominar a estrutura perfeita de conteúdo. Esse é o momento de ter nas suas mãos um template completo para ser o seu parceiro de todas as vezes que você iniciar a produção de qualquer conteúdo. Você irá aprender como usar estratégia de cauda longa para criar conteúdos, com a grande meta de conversar diretamente com o público certo para o seu produto ou serviço. Você irá experimentar gerar vendas com conteúdos extremamente específicos. Você vai ter a oportunidade, com conteúdo bem específico, de você ver, às vezes, conteúdos que têm uma quantidade não muito alta de visitantes, diria até bem pequena, mas que vai vender do mesmo jeito. Por quê? Porque você está entregando a informação certa para o público certo, para aquele momento ele tomar uma decisão de compra. Você vai aprender como otimizar os seus conteúdos para mecanismos de busca no Google, no Bing, usando estratégias de SEO para a produção de conteúdo. Você irá aprender na prática como organizar o seu calendário de publicações de artigos, como definir a frequência perfeita e como organizar seus projetos do conteúdo do zero. Módulo 6. Como transformar o seu conteúdo em um e-book. Essa é uma parte fundamental, porque, lembra, quem trabalha como um especialista em marketing de conteúdo se envolve nas 3 fases. Gera mais visitas, gera mais leads, gera mais vendas. Aqui é o momento onde você vai ajudar a gerar mais leads. Você vai transformar artigos em e-book em um método de 3 etapas. No módulo 6, você terá acesso ao manual completo do começo ao fim, sem intervalos, de como criar um e-book do zero em 3 etapas. Um especialista em marketing de conteúdo é responsável por criar conteúdos de construção de lista e atualmente não existe nada mais poderoso que um bom e-book para criar uma lista de e-mails. Em outras palavras, um especialista em marketing de conteúdo, ele sabe criar bons e-books. E hoje não existe nada tão poderoso para gerar leads
como um bom e-book. E no módulo 6, será o momento de você ir para o próximo nível do conteúdo e criar um e-book do mais absoluto zero. Não importa se você nunca fez isso na vida. Você irá aprender como criar títulos para os seus e-books, você irá aprender como planejar o seu conteúdo zero, você irá aprender o tamanho ideal para o seu e-book, você irá escolher o layout perfeito para o seu e-book, você irá aprender como criar e-books que engajem e preparem para uma venda. Enfim, absolutamente tudo que você precisa para criar um e-book que dê resultados para o seu negócio ou para o seu cliente. No módulo 7 é o que nós chamamos de acelerador de blogs. As principais ferramentas para você crescer a audiência e as vendas do seu blog. Você terá acesso à nossa lista pessoal de recomendação de ferramentas mais úteis para você acelerar os resultados do seu blog. Você irá aprender como amplificar o alcance do seu conteúdo com estratégias de tráfego pago. Aqui você vai ter acesso aos bastidores completos das nossas campanhas com o nosso gestor de tráfego, Gustavo Comparim. E você irá aprender como distribuir o seu conteúdo e amplificar a sua audiência utilizando a estratégia de tráfego orgânico. Aqui você vai ter os bastidores das nossas campanhas com a nossa gestora de comunidade, Natália Sasso. Natanael, qual que é o investimento para eu me tornar uma especialista em marketing de conteúdo? O valor oficial da nossa certificação especialista em marketing de conteúdo é de R$ 995 e você pode parcelar em até 12 vezes. Mas você terá a chance de fazer a sua inscrição agora com 50% off. Em outras palavras, você irá economizar R$ 500 de 995 por 495 à vista ou 12 parcelas de R$ 49,50. Quando eu finalizar a certificação, Natanael, o que vai acontecer? Passou ali o momento de fazer a certificação, fiz ali o meu investimento de 12 vezes de R$ 49,50. Eu gosto de pegar o R$ 49,50 e eu gosto de dividir por 30. Sabe quanto é que dá? R$ 1,65. R$ 1,65 é o que te separa de você se tornar um especialista em marketing de conteúdo. Mas o que acontece quando você finaliza a sua certificação? Quando você termina de estudar todos os módulos? Você irá realizar um teste prático. Então, irá liberar o seu certificado de especialista em marketing de conteúdo. É um certificado que vai garantir que você passou pela formação, que você agora é um especialista em marketing de conteúdo. Mais uma vez, finalmente, você conseguirá transformar o seu conteúdo em tráfego gratuito, gerando mais engajamento e mais vendas. Você vai construir um processo que funciona realmente para transformar tráfego gratuito e qualificado em mais engajamento e mais vendas. Quando você se tornar o mestre em transformar conteúdo em mais visitantes, mais leads e mais vendas. É muito importante que você entenda isso. Um especialista em marketing de conteúdo, ele não entende só de blog. Ele tem a visão completa. Ele tem a visão que aquele conteúdo vai atrair mais visitantes, que vão virar leads, que vão comprar um produto. E é tendo essa visão mestre que você vai se tornar um verdadeiro especialista em marketing de conteúdo. Algumas pessoas são boas em gerar visitantes, outras são boas em gerar leads, mas pouquíssimas. Somente especialistas em marketing de conteúdo realmente sabem como integrar as 3 fases. Como fazer tudo isso funcionar de uma maneira realmente lucrativa, inteligente e previsível. Mais uma vez, eu espero que você pare de trabalhar com aquilo que não vende, aquilo que ninguém conhece, a trabalhar com um público que realmente não compra. E você comece a usar os tipos de conteúdo e estratégia de conteúdos que vendem todos os dias. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora com 50% off. Um aviso importante, um aviso legal para ficar registrado aqui nesse vídeo. O valor pode aumentar sem aviso prévio. Então, se você clicar o botão agora, tiver 12 parcelas, o valor de R$ 495 parcelado em 12 parcelas, aproveite, tá 50% off. Mas, se o valor já tiver 995, está avisado que a qualquer momento a gente pode aumentar o valor da formação. Lembre-se, você precisa de conteúdo para tudo. O conteúdo está presente em todas as fases. Para montar um e-book, montar um webinar, uma palestra, um treinamento, lives, artigos, enfim, tudo. E essa é a sua oportunidade de se tornar um especialista em conteúdo ou formar alguém da sua equipe. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora com 50% off. Mais uma vez, você finalmente conseguirá transformar o seu conteúdo em tráfego gratuito, mais engajamento e mais vendas. Transformar o conteúdo gratuito e um público qualificado, quando você finalmente tiver a visão completa de que mais visitantes, mais leads e mais vendas estão por trás de um estrategista em conteúdo. A partir do momento que você se tornar esse estrategista que entende todas as fases, você vai começar a transformar o seu conteúdo em mais visitantes, mais leads, que são mais qualificados e logo vão comprar mais. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga com 50% off. Bons estudos, fique com Deus e vamos em frente!